Então, o pessoal mandou para mim, eu perguntei lá no grupo, quais eram as matérias assim que iam ser cobradas agora nessa V1, nessa primeira prova, e mandaram para mim o seguinte conteúdo: as transformações históricas da sanção penal, as teorias, né, dessas transformações históricas e o sistema penal brasileiro, os princípios norteadores da pena. Então, eu vou estar fazendo hoje aqui uma revisão bem rápida, somente desse conteúdo, tá bom? Eu sei que vocês têm muito mais conteúdo, mas vocês já têm alguns vídeos aí também, dá para assistir. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, vocês sabem que eu estou sempre disponível. É só entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum material, algum livro que vocês queiram que eu possa estar disponibilizando também em PDF. Mas aí eu queria estar trazendo para vocês aqui esse pequeno resumo hoje, bem rápido mesmo, só para a gente poder relembrar esses conceitos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o conceito de sanção penal, né? Eu vou estar trazendo aqui essa apostilazinha, eu vou até disponibilizar para vocês também. Vou estar somente realmente trazendo o conteúdo dela aqui, rapidão mesmo, que é só uma revisão para lembrar vocês desse conteúdo, dessa matéria para a prova de vocês, tá bom? Então, sanção penal, quando a gente fala sanção penal, a gente fala do gênero que possui as espécies, que são as penas e a medida de segurança. Não sei se vocês lembram que as penas elas vai ter as suas divisões e a medida de segurança também vai ter a sua utilidade. No momento a gente ainda não começou a ver medida de segurança. Eu acredito que a professora Barroca também ainda não começou com esse conteúdo. A gente ainda está muito focado na dosimetria da pena em si, tá bom? Então, a sanção penal nada mais é do que a resposta do que? Do Estado, o exercício do ius puniendi e com respeito ao devido processo legal, aquele que praticou um fato previsto como crime ou como contravenção penal. É justamente o Estado afirmando o seu poder diante da sociedade, diante daquele indivíduo, dizendo assim, ó, você fez algo errado, você fez algo reprovável, você fez algo que eu, como Estado, reprovo, e eu já te expliquei através de lei que você não deve fazer isso. Então, por causa dessa sua atitude errada, eu vou te punir. Então, a sanção penal é essa punição, essa resposta. Mas aí não é bom nem falar punição, é bom a gente falar resposta mesmo do Estado. Por quê? Porque nós vamos identificar que a sanção penal ela tem a sua perspectiva, ela tem a sua característica punitiva, mas ela também vai ter uma característica preventiva e a gente vai ver lá já já. Então, as vias do direito penal. O direito penal ele vai ter duas vias, basicamente, tá bom? A primeira via é justamente a aplicação de pena. Por exemplo, alguém que violou a lei e vai ser aplicado uma pena, tá bom? E a outra via é a medida de segurança. A gente vai ver que a medida de segurança e a pena, elas são sanção penal, mas a medida de segurança não é uma pena, tá bom? Então é bom sempre lembrar disso. A primeira via são as penas e a segunda via são as medidas de segurança. Tem mais conteúdo que falando de uma terceira via, que é justamente uma reparação de dano do Estado, etc. Mas basicamente, o que a gente precisa lembrar são dessas duas vias aqui, tá bom? E aí, qual é a finalidade da pena? Eu estou correndo para ser rápido mesmo, tá? Então, qual é a finalidade da pena? A pena ela vai ter duas características básicas, a punitiva e a preventiva. E isso vai ter tudo a ver com as teorias, que é justamente a transformação da lei penal, né, no tempo. Eu queria só, antes de já entrar nesse conteúdo aqui, só lembrar vocês o seguinte, vê, tenho certeza que a professora Barroca falou isso para vocês. Nós podemos dividir a história da sanção penal, a história das penas, em três fases, basicamente. A primeira fase, lembra disso, é a fase do divino, é a fase em que as penas elas eram trazidas justamente pela ideia do divino, pela ideia de estar pecando, pela ideia de estar indo contra as leis, a moral, a ética religiosa, tá bom? E essas penas eram penas pesadas, eram penas que eram até desumanas, inclusive. Tá bom? Depois nós iremos lembrar do tempo da vingança, que era justamente o momento em que os homens eles se vingavam
pelo erro que os outros cometiam contra eles mesmos, entendeu? Então, a pena estava na mão das pessoas. E a terceira fase, que é essa fase mais atual, é a fase que a gente mais utiliza, é onde o Estado tomou para si o direito de punição, o direito de retribuir, de responder os crimes que são cometidos. E o Estado também tomou para si o dever de orientar, posso usar essa palavra, orientar aquilo que é errado e é punível diante da sociedade. Então, lembra dessas três fases. É só caracterizar. A primeira sempre vai ser voltado para a questão divina, para a questão mais espiritual, etc. A segunda fase vai ser a questão da vingança humana, homens se vingando uns contra os outros. E a terceira fase, a gente já fala do Estado, que vai estar trazendo essa punição, essa responsabilidade para si. Tá bom? Então, voltando aqui. Quais as finalidades da pena? Eu já falei que a gente vai ter basicamente duas e a gente vai ter teorias relacionadas a ela. Primeira teoria, a teoria absoluta. Lembra, absolutismo é algo mais pesado, é algo mais é, em que a minha intenção é ser mais, sabe, mais grave a questão. Então, qual é a ideia da teoria absoluta? Qual a finalidade dela? A finalidade retributiva. Ou seja, a finalidade da pena é única e exclusivamente punir. Pena é para ser uma punição. Ponto. Tem outra ideia aqui também. A pena possui um caráter expiatório, ou seja, é um castigo. Você fez isso de errado, então você vai ser castigado pelo seu erro. E esse castigo vai expiar, vai, entre aspas, perdoar o seu erro. Vai cobrir o seu erro. Tá bom? A pena enquanto castigo deve ser integralmente cumprida, sob pena de descrédito do Estado. Tem uma crítica aqui, ó. A pena não tem finalidade prática. Pune-se por punir. Não há ressocialização do autor do delito, nem prevenção de novos crimes. Funciona como um mero instrumento de vingança do Estado contra o criminoso. Então, teoria absoluta, finalidade retributiva, finalidade punir, finalidade castigar. Não vai ter nenhuma espécie de ressocialização, não vai ter nenhuma espécie de retorno positivo social, nenhum, tá bom? Teoria relativa, a finalidade da relativa, lembra, é preventiva, é prevenção, finalidade preventiva. De acordo com essa teoria, a finalidade da pena é prevenir a prática de novos crimes. O Estado irá punir com o intuito que não sejam praticados novos delitos. Então, o Estado vai olhar para o criminoso, o Estado vai olhar para aquela situação de crime, o Estado vai olhar para aquela situação ilícita e ele vai dizer assim, ó, tá vendo aqui, sociedade? Se vocês cometerem esse tipo de erro, se vocês cometerem esse tipo de crime, esse tipo de situação, é isso que vai acontecer com vocês, entende? E essa função social, ela vai se dividir em uma função, uma prevenção geral e uma prevenção especial. A prevenção geral fala do quê? Está falando da sociedade, membros da sociedade. É justamente o Estado olhar para a sociedade e falar, ó, não, se você fizer isso, você vai ser castigado dessa forma. Ainda existe uma pequena divisão aqui entre negativa e positiva. Vamos entender, só para vocês entenderem um pouco esse conceito, mas a finalidade principal é a prevenção social, tá bom? Da prevenção geral. Como positiva é a afirmação do direito penal, é justamente o Estado chegando e afirmando o seu poder, afirmando a sua autoridade diante da sociedade. E a forma negativa é justamente a coação psicológica. Aí já não é o Estado afirmando o seu poder, é o Estado criando medo nas pessoas, é o Estado criando aquela sensação de intimidação para que não cometa-se aquele tipo de ilícito, aquele tipo de crime, tá bom? Ó, uma questão que é bem legal da gente lembrar para fixar: a morte de pena em praça pública, os enforcamentos que existiam, é o primeiro exemplo que temos de uma prevenção geral negativa. Ele afirmava o seu poder,
entende? E ao mesmo tempo ele causava medo na sociedade a ponto deles não quererem também serem enforcados. E a prevenção especial, vamos lá, a prevenção especial é aquela dirigida ao próprio condenado. Tem também a característica positiva e negativa. A questão positiva é a prevenção especial máxima. Ela visa justamente a ressocialização do condenado. Ou seja, é ele entender que o que ele fez foi errado, é ele se arrepender do erro dele, tem essa finalidade, sabe? É ele olhar para o que ele fez e dizer, não, eu não quero ser punido novamente dessa forma. Visa essa ressocialização. E a negativa, ela é uma prevenção especial mínima, ou seja, evita a reincidência, evita com que ele cometa novos crimes, que ele volte a cometer novos crimes. Também tem a teoria mista e dupla, que tem a tríplice finalidade. É chamada unificadora, unitária, conciliadora, intermediária ou eclética. Lembrem-se desses nomes, porque na prova pode vir qualquer um desses nomes falando sobre essa teoria, tá bom? E é justamente a teoria que o Brasil adotou. Então, é possível que caia algo com relação a esse tipo de teoria, relacionando ela aos outros dois tipos. Lembra, absoluta, absolutismo é algo mais pesado, é algo punição, castigo. A, lembra, esqueci o nome. A relativa, a relativa já tem uma característica mais de prevenção, para que não seja cometido novos crimes. Prevenção geral diante da sociedade e prevenção especial também na pessoa do condenado. E essa teoria aqui, deixa eu pintar aqui também. Essa teoria daqui, ela vai unir as duas. O Brasil adotou essa teoria, consagrada no artigo 59 do Código Penal, segundo a qual a pena possui dupla finalidade, a retribuição e a prevenção, ou tripla finalidade, que é a retribuição, prevenção geral e prevenção especial, ou seja, veja que a tripla prevenção, a tripla finalidade, é basicamente a mesma que a dupla finalidade. Só que ele só fez dividir essa prevenção em especial e geral. Entende? O artigo 59 está aqui, ó, já destacado para a gente. O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então veja que o artigo 59 ele traz justamente a ideia unificadora da finalidade. Ele unifica as duas teorias para que seja algo punitivo, para que seja algo que castiga aquela pessoa, para que seja algo que realmente venha trazer um cumprimento de pena pelo erro e também seja algo preventivo, geral, sociedade, e especial, o próprio indivíduo, tanto para que ele não queira cometer novos crimes, evitar a reincidência, como também para que haja uma ressocialização. Essa aqui fala um pouco sobre o Pacto de San Juan, mas aí a gente pode vir também para a teoria agnóstica. Tem essa outra teoria aqui. O que é que essa teoria que ela vai trazer? Deixa eu até marcar ela aqui também. Essa teoria é uma teoria chamada negativa. Agnóstico é aquele que não acredita, é aquele que é um pouco mais cético, sabe? Estou falando de uma forma bem grosseira, tá bom? Então, essa teoria aqui, criada por Zaffaroni, ela vai trazer a ideia de que a pena não vai servir para nada, não vai ter nenhuma utilidade prática. Ela não tem nenhuma finalidade com relação à prevenção, com relação à punição, nada. Ela é simplesmente neutralizando o condenado, ou seja, retirando ele do convívio social. A única forma a única finalidade que essa teoria agnóstica enxerga é isso. Ó, você cometeu algo errado, então eu vou só simplesmente tirar você da sociedade para proteger a sociedade ou para, enfim, para mostrar à sociedade que é assim que se faz. Eu vou tirar você dali e vou só neutralizar você para tentar manter a normalidade da sociedade. Ok? Então, só recapitulando, nós temos quatro teorias. Eu falei três, não foi, mas são quatro. A teoria absoluta, punição, castigo. A teoria relativa, que é a prevenção geral, sociedade e especial o indivíduo. A teoria mista, unitária, ou, enfim, vocês viram, pode ter vários nomes. Deixa eu mostrar aqui a vocês de novo, para vocês lembrarem. Ó, mista, dupla,
tríplice, unificadora, unitária, conciliatória, intermediária ou eclética. Quando você vê um nome diferentão, já sabe que é essa. Porque uma vai ser absoluta, a outra vai ser relativa e a outra vai ser agnóstica. Então, quando você vê um nome diferente, você já sabe que é essa. A agnóstica vai trazer justamente a ideia da negatividade, dizer que não vai servir para nada, é simplesmente neutralizar o indivíduo e ponto. Vamos para os princípios. Alguns princípios só, tá bom, que eu vou trazer aqui, que eu vou trazer justamente os que estão aqui na apostila, são os principais. E aí, ó, trazendo para vocês que a gente começou na página 300 e alguma coisa. Por quê? Deixa eu achar aqui, para a gente ter certeza, para vocês não perderem. 357, tá bom? A gente começou. Por quê? Porque antes disso é questão de teoria do crime. Se vocês quiserem dar uma lida para lembrar, para estudar, é sempre bom a gente estar voltando também nesses conteúdos. Então, tá a apostila completa para vocês. O princípio da reserva legal, ou da estrita legalidade, vamos lá, significa que não haverá pena sem prévia cominação legal, nos termos do artigo 5º. Aí a gente está falando aqui da Constituição e do artigo 1º também do Código Penal. Ele praticamente se repete, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia. É basicamente a mesma coisa, o mesmo sentido que tanto a Constituição quanto o Código Penal trazem, que é o que é cominação de pena. A gente vai ver que existe uma diferença entre cominar pena e aplicar pena. A cominação legal de pena é justamente a lei determinando o quanto de pena que será, ou de sanção penal, melhor, que está dentro daquela ilegalidade, daquele ilícito, tanto da forma simples quanto da forma qualificada. É só aquele quanto da sanção penal ali. A aplicação de pena, a gente vai ver isso mais na frente. A aplicação de pena é justamente o juiz aplicando, no caso concreto, aquilo que foi combinado na lei. Tá bom? Então, não há pena sem prévia cominação legal. Se não tem uma lei especificando o quantum de pena que deve ser calculado ali, deve ser interposto sobre aquele ilícito, então não há pena. Não há. O juiz ele não pode criar uma nova quantidade, um novo. Não, tá bom? É cláusula pétrea. Vamos lá, princípio da anterioridade. Também está previsto. A lei que comina a pena ela deve ser anterior ao crime que será punido. Então vamos supor que fulano tal, ele cometeu um crime hoje, dia 22/4, e no dia, sei lá, 22 de maio, tá bom? Ele já está sendo processado, inclusive, etc. Dia 22 de maio sai uma lei que cria aquele ilícito e comina uma pena para aquilo. Ele pode ser punido por aquilo? Não, ele pode ser punido pelos outros crimes que ele tenha cometido e já esteja em andamento o processo. Mas por aquele crime específico, ou melhor, por aquela conduta específica que depois tornou-se crime, depois tornou-se algo punível, não, ele não há de que se falar em cominação, não há de que se falar de aplicação de pena. Melhor separar já os termos aqui para a gente poder entender, não é bom? O princípio da anterioridade tem que estar na lei antes. Básico isso. Princípio da personalidade é também chamado da intransmissibilidade, ou da intranscendência, ou da responsabilidade pessoal. Ou seja, constitucional também, muito simples esse princípio. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá bom? A pena não passará da pessoa do condenado. Mas se liga nesse detalhe aqui, ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores ou contra elas executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja que não é a pena que vai ser transferida para outras pessoas, não, tá bom? É somente a obrigação de reparar o dano, mas a pena é somente a pessoa do condenado. Lembra-se desse detalhe, tá bom? Vamos para a individualização da pena. Esse princípio da individualização da pena
ele vai justamente vai considerar toda a questão da dosimetria, toda a questão do tipo penal que ele cometeu, de qual é o combinado em lei para aquele ilícito. Também no artigo 5º aqui, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Ou seja, ele dá vários tipos de pena aqui, vários tipos de sanções penais, tá bom? Existe também, a gente precisa entender aqui, ó, existe a questão da individualização, precisa de ser analisada nesses 3 planos. Eu acredito que na prova de vocês não vai ser tão detalhado aqui. Se cair alguma coisa, não vai ser tão detalhado assim, mas vamos dar uma lembrada só. Questão legislativa: é respeitado quando o legislador descreve o tipo penal e estabelece as sanções adequadas. Ele vai lá indicar os limites máximos e mínimos, tá bom? Legislativo. Judicial: aí o juiz deve aplicar a pena utilizando todos os instrumentos fornecidos pelos autos da ação penal, em obediência ao sistema trifásico. Como a gente já começou a ver, vocês lembram disso muito bem, existem as questões de familiaridade, de circunstâncias do crime, se é reincidente ou não, quais materiais ele utilizou para cometer aquele ilícito e etc. E também administrativo: observando a execução da pena, o juiz deve zelar por cada condenado de forma singular, mediante tratamento penitenciário ou sistema alternativo em que se afigure possível integral realização das finalidades da pena. Lembra das finalidades da pena que a gente falou? Então, elas também têm que ser feitas de forma individual, para que seja algo punitivo e também seja algo ressocializável. Posso usar essa expressão. Então, tem que ser analisado o caso concreto, pessoa a pessoa, para que realmente surta o efeito desejado a aplicação daquela pena. Princípio da proporcionalidade. Também é outro princípio aqui fácil para a gente. É um princípio também implícito, tá bom? Ele não é explícito, ele é implícito na Constituição. E ele vai trazer, é um desdobramento da individualização da pena, né? A pena ela deve ser proporcional à gravidade da infração. A pena ela deve ser proporcional à gravidade da infração. Eu não posso punir, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? Um ser humano, uma pessoa, ela comete um crime de furto, ela furtou, sei lá, um celular, tá bom? Ela estava passando na rua, acendi a lanterna. Ela estava passando na rua, encontrou um celular numa mesa, sem ninguém, ela foi lá, pegou, escondidinho, saiu caladinha, ok. Não cometeu nenhuma grave ameaça, não cometeu nenhuma violência. Beleza, não foi roubo, foi só um furto simples. Levou, acabou. Tá bom? Aí, outra pessoa, no mesmo dia, cometeu um assassinato a facadas. Pega uma faca peixeira dessas grande, começa a matar alguém a facadas loucamente, deixa o sangue escorrer, faz aquela melelê todo, aquele sofrimento todo, a família perde alguém muito querido. As duas pessoas podem ser punidas da mesma forma. As duas pessoas, elas podem, poder é uma coisa, elas devem, melhor, elas devem ser punidas da mesma forma. As duas pessoas elas devem ter a mesma quantidade de pena sendo aplicada, igual, vamos supor, reclusão 30 anos para as duas. Não, porque seria desproporcional. O princípio da proporcionalidade vem trazer essa ideia de a proporção da gravidade da infração. A pena deve ser proporcional à gravidade da infração. Vamos para o princípio da inderrogabilidade. Desde que presente seus pressupostos, a pena deve ser aplicada e fielmente cumprida. Fielmente cumprida. Porém, existe uma mitigação dessa prescrição pelo livramento condicional, pelo perdão judicial e pelo livramento. Oxe, 2 vezes. Então, não é algo absoluto, não é algo puro dentro do direito penal, justamente por conta dessa mitigação que existe pelo livramento condicional, pelo perdão judicial, tá bom? Princípio da humanidade. É um princípio, esse aqui da inderrogabilidade é um princípio que não é muito cobrado também, justamente por conta dessa flexibilização. Princípio da humanidade: não haverá penas cruéis, desumanas e degradantes. Gente, a gente sabe que questão de direitos humanos, o Brasil é assinante e não se
pode ter no Brasil esse tipo de pena cruel, desumana ou degradante, tá bom? Pena de morte, lembrando que não é absoluto. Existe o caráter de guerra declarada, que sim é permitido, etc. Trabalhos forçados, caráter perpétuo, também não. Banimento, cruéis, é constitucional, artigo 5º, tá bom? Princípio da proibição de pena indigna, também relacionado aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. É um desdobramento lógico da humanização das penas, tá bom? A ninguém pode ser imposta essa pena ofensiva à dignidade humana. Bem simples. Falou em indigno, a gente lembra logo da dignidade humana, tá bom? Beleza, pessoal. Bem simples aqui as penas. Agora, só para a gente lembrar aqui, que eu já falei, mas a gente vai lembrar aqui, ó, cominação de penas. Cominação é a previsão da pena em abstrato. É justamente a letra de lei explicando para crime X, a pena aplicada, pena aplicável será Y, tá bom? E a aplicação de pena é a concretização da pena pelo juiz. Bem básico isso aqui, tá bom? As espécies de cominação de pena. Existe a cominação isolada, ó, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Veja que a sanção penal aqui, a pena aplicada aqui nesse, nesse artigo, é uma única e exclusiva, reclusão, tá bom? É uma pena, combinação isolada, só vê um tipo para aquele ilícito ali. A combinação cumulativa. Aí o tipo penal ele vai prever um conjunto de duas espécies de pena e ele vai unificar elas através desse conector I. Então, é reclusão e multa. Aqui, ó. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que o conectivo aqui ele está somando, ele está trazendo essa ideia de cumulação. A combinação alternativa, a gente já vai trocar o conectivo por ou. Então, vai ser dois tipos de pena diferentes, dois tipos de diversas, duas espécies, melhor falando aqui, ó, diversas de pena. E só pode aplicar uma delas, ou uma ou outra. Então, é detenção ou multa. São espécies diversas e vai ser aplicado somente em uma delas duas. E a combinação paralela, aí são duas penas da mesma espécie, tá bom? Por exemplo, reclusão e detenção, pena de reclusão ou detenção, são da mesma espécie. E geralmente é essa que é utilizada mais, tá bom? E aí você usa ou uma ou outra, mas são da mesma espécie, ó, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Bem, pessoal, eu não vou me estender muito aqui, porque o conteúdo que foi passado para mim assim de urgência para essa revisão foi mais esse, tá bom? Os princípios e as teorias. Espero que vocês fiquem bem. Mais uma vez eu lembro que eu estou disponível, caso vocês precisem de alguma coisa. Se vocês quiserem um pouco mais de conteúdo também, alguma coisa específica, entre em contato comigo e diz assim, ó, eu queria que tu fizesse um vídeo resumindo sobre isso, isso, isso e isso. Faço também, sem problema algum, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, gente. Bons estudos, boa prova. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Valeu!